Boa tarde, crianças. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio de 2020, e nós vamos ver sobre os animais e o ambiente. Hoje é aula de ciências, tá bom? E depois teremos artes. No livro de vocês, essa é a página 232, tá ok? Vamos lá, eu vou fazer uma leitura e explicar para que vocês entendam sobre animais silvestres, selvagens e os domésticos, tá bom? Os animais e o ambiente. Você já aprendeu que os animais são seres que vivem em diferentes lugares, chamados de ambiente, cada um buscando seu alimento para sobreviver. Além disso, descobriu que os animais não são iguais e, assim como nós, seres humanos, eles nascem, crescem, alimentam-se, podem se reproduzir e morrem. Animais silvestres ou selvagens. Os animais silvestres também são chamados de selvagens. São aqueles que nascem e vivem livres na natureza, em ambientes terrestres, como a selva ou a floresta, ou em ambientes aquáticos, como os rios, lagos ou oceanos. No ambiente onde vivem, tem uma rotina e hábitos, principalmente os alimentares. Então, esses animais, eles sabem o que pode comer e o que não pode comer. É o instinto deles. Olha só, alguns exemplos: o papagaio, o canguru, o macaco, a arara, o leão, o hipopótamo, o peixe-boi, o jacaré, entre outros. Alguns desses animais são ferozes e reagem agressivamente quando o homem invade seu habitat. São exemplos o papagaio e o tucano. Alguns desses animais nasceram e vivem no Brasil, como a onça-pintada, o mico-leão dourado, o boto e a capivara, entre outros. Esses são só alguns exemplos para vocês saberem que eles nasceram aqui e vivem aqui. Eles não nasceram em outra região e migraram para cá. Não, eles já nasceram aqui. Desculpa. Outros foram trazidos de outros países para viver nos zoológicos brasileiros. O leão, o elefante, a girafa, a zebra, o urso, o pavão, o canguru, entre outros. Os animais silvestres não podem nem devem ser domesticados. Ai, professora, mas como assim domesticados? Que nem o cachorro é um animal que ele nasceu para conviver com o ser humano. Então, já é o instinto dele conviver conosco. Então, ele é bonzinho. Tem alguns que não são? Tem, mas tudo depende de como ele é criado. Se deram amor, se deram carinho. Só que o animal silvestre, o selvagem, não adianta você querer. Você pode dar amor, você pode dar carinho, que eles não têm esse instinto de ficar com o humano. Então, uma hora ou outra pode acontecer algum acidente, tá bom? Vamos para a seguinte página. Olhem só, animais domésticos, animais domesticados. Observe com atenção a imagem a seguir. Você tá vendo? O humano com vários animais em volta. Eles estão em uma fazenda. Nela, há animais domesticados, que já aprendemos no primeiro ano. Relembre, os animais domesticados são aqueles que vivem próximo às pessoas, sem oferecer perigo, pois são mansos, são bonzinhos. Alguns desses animais vivem nos sítios ou fazendas. São exemplos os bois, que nos dão a carne, as vacas, que nos dão o leite, os cavalos, que nos ajudam no trabalho ou no transporte. Outros vivem nos quintais das casas e são usados em nossa alimentação. Exemplo, as galinhas que nos dão a carne e os ovos que comemos. Há também os animais que podem até viver dentro de casa. Por exemplo, cães e gatos.
que se tornaram nossos grandes amigos. Os animais domesticados não têm medo da presença e convivência com os seres humanos, gostam da nossa companhia e de receber nosso carinho. Ah, mas professora, o boi e a vaca é perigoso. E por que eles são domesticados? Eles são perigosos porque, assim, as pessoas têm costume de maltratar. Então, eles vão se defender. Mas, se você tiver uma vaquinha lá tranquila, bem cuidada, claro que cada um tem o seu lugar. Você não vai querer pôr uma vaca dentro de casa. Não é o ambiente dela. Entendeu? Essas coisas, tipo, de tirar um animal do seu habitat natural para trazê-lo pro nosso, eles não sabem como sobreviver e acabam nos colocando em risco e nós os colocando em risco também. Tá bom? Tem todos esses fatores. Agora nós temos atividade na página 234. Olhem só. Complete as frases a seguir com as palavras do quadro. Então, vocês vão olhar para este quadro aqui, tá vendo, ó? Onde tá minha setinha. E vão ver. E para preencher as lacunas. Os animais são que vivem em diferentes. Os animais buscam para sua própria. Assim como nós, os animais nascem, crescem, alimentam-se, podem se reproduzir e morrem. Tem no texto, tá bom? E tá super facinho. Vocês veem, ai, seres vivos, se encaixa. Os animais são seres vivos, olha, que vivem em diferentes. E aí vocês encaixam aqui, tá bom? É dessa forma. Se não fizer sentido, não encaixem. Assinale com C a alternativa correta. Animais silvestres ou selvagens são aqueles que vivem bem pertinho das pessoas e são bem mansinhos, vivem presos, vivem livremente e habitam ambientes terrestres como a selva, floresta ou aquático como rio, lagos e oceanos. Se vocês não se lembram, voltem no texto que tá lá. Ouçam de novo a minha leitura que vocês vão saber. Ouçam e leiam, tá bom? É muito importante fazer leitura, crianças. 3. Escreva o nome de 2 animais silvestres que são ferozes e reagem bravamente quando o homem invade seu habitat. Tá no texto, muito fácil, né? Não são ferozes e não reagem quando o homem invade seu habitat. Nasceram e viveram no Brasil. Foram trazidos de outros países. Sempre 2, tá bom? Ele pede 2 animais. Tá bom? Próxima página. A última de ciências hoje. Escreva um S. Desculpa. Apenas nos animais silvestres ou selvagens. A onça, o gato, se for silvestre ou selvagem, você coloca um S aqui. Coelho, galinha, urso, arara, rinoceronte, cachorro e zebra. Agora aqui, lição de casa. Vocês vão fazer apenas a número 1, tá bom? Faça uma lista com o maior número de animais silvestres que se lembrar. Peça ajuda a um adulto caso precise. Assim, tem muitas fotos, né, nesses textos que nós lemos. Vocês podem olhar aqui, caso o papai e a mamãe não saibam, e escrever aqui todos o que vocês encontrarem nas fotos e no texto. Mas eu quero todos, tá bom? Que couberem aqui, vocês releiam o texto e coloquem aqui, porque tem bastante, tá bom? Essa é a nossa atividade de ciências de hoje. Eu espero que vocês consigam fazer. Qualquer dúvida, entre em contato no nosso grupo que a Pro ajuda, tá bom? Um beijo e boa aula!